Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza, estamos de volta para mais um estudo, no Luz na Penumbra, estudando a obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, junto ao Paulo Renato. Que Deus nos abençoe e que as forças do bem nos inspirem. O Pardal ali dando suporte, sustentação, sem ele não tem voo, né, Pardal? E o Agênere continua em uma esfera, sabe, ascendente aí, daqui a pouco a gente se encontra. Então nós vamos continuar o estudo da segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas. E Kardec está explicando para nós, né? No último programa ele deu referência na Revista Espírita, onde nós vamos encontrar os detalhes de cada um dos casos citados. Renato, o item 89. Vamos ler. Tais fatos assumem, não raro, o caráter de verdadeiras perseguições. Conhecemos 6 irmãs que moravam juntas e que durante muitos anos, todas as manhãs, encontravam suas roupas espalhadas, rasgadas e cortadas em pedaços, por mais que tomasse a precaução de guardá-las à chave. Há muitas pessoas que têm acontecido que, estando deitadas, mas completamente acordadas, lhes sacudam os cortinados da cama, tirem com violência as cobertas, levantem os travesseiros e mesmo as joguem fora do leito. Fatos destes são muito mais frequentes do que se pensa. Porém, as mais das vezes, os que deles são vítimas nada ousam dizer, de medo do ridículo. Somos sabedores de que, por causa desses fatos, se tem pretendido curar como atacados de alucinações alguns indivíduos, submetendo-os ao tratamento a que se sujeitam os alienados, o que os torna realmente loucos. A medicina não pode compreender estas coisas por não admitir entre as causas que as determinam, senão o elemento material, donde erros frequentemente funestos. A história descreverá um dia certos tratamentos em uso no século XIX, como se narram hoje certos processos de cura da Idade Média. Admitimos perfeitamente que alguns casos são obra da malícia e da malvadez. Porém, se tudo bem averiguado, provado ficar que não resultam da ação do homem, dever-se-á convir em que são obra ou do diabo, como dirão uns, ou dos espíritos, como dizemos nós, mas de espíritos, mais de que espíritos. Pois é, quer dizer, se não for um espírito brincalhão encarnado pregando peça, não é? Tem uma origem justamente nessa relação com a mediunidade. Agora, é uma questão realmente, como nós conversávamos no programa anterior, né? É uma coisa realmente muito desconfortante, porque ele fala aqui, há muitas pessoas que tem acontecido que, estando deitadas, mas completamente acordadas, lhes sacudam as cortinados da cama, tirem com violência as cobertas, levantem os travesseiros. Deus do céu, é terror, é filme de terror. Por isso que ele diz aqui que realmente assume caráter de verdadeira perseguição. Sim. Né? Sim, é interessante essa colocação e realmente tem que se ver as causas, porque se não se admitir o diabo, né? Quando se admite o diabo, fica difícil você remontar as causas, porque o diabo ele quer perturbar de qualquer maneira. Então, é da sua natureza aí, sim, dentro dessa visão de diabo que a doutrina espírita não adota. Então, não tem como se argumentar. Mas quando se pensa nos espíritos,
como diz Kardec, na alma dos homens que viveram entre nós e agora estão no mundo espiritual, tem que se saber qual é a causa, por que aquele espírito está tão incomodado conosco, por que nos perturba tanto, por que nos incomoda tanto, inclusive no horário do nosso repouso. Porque ele poderia muito bem esperar que a gente dormisse, saísse do corpo e ter conosco, numa conversa de espírito para espírito, digamos. Mas por que ele não deixa a pessoa dormir? Então tem que se levantar essas questões e, se possível, procurar um local ou alguém que possa fazer essa intermediação, né? O próprio Divaldo, a esposa, a tia da minha esposa também passou pela mesma situação que o Divaldo passou, no sentido de que o irmão dele, quando desencarnou, né, se aproximou dele, ele ficou lá naquela prostração na cama. Quer dizer, uma pessoa que não conhecesse, que não tivesse a possibilidade de ver os espíritos, ficaria difícil ajudar, né? Poderia no máximo atribuir uma doença qualquer. Uma loucura iniciando. Né? Ou ao diabo, se fosse uma visão religiosa. Então, naquela situação lá do Divaldo, se percebeu, a médium percebeu e deu solução, esclarecendo o espírito, aquilo que ele, dando a conhecer o espírito, aquilo que ele estava fazendo sem perceber. E ele narra que a senhora, né, que foi fazer atendimento em casa, mandando ele levantar, ele quietinho. E a mãe, levanta. Ela mandou, levanta. Mas ela não está vendo que eu não posso levantar. Um barato, gente. Né? Então, realmente, se a pessoa não tem um recurso seguro para buscar, ela realmente acaba ficando com o sistema nervoso abalado, porque uma situação dessa insistente, todas as noites, repetindo a mesma situação todas as noites, e sem solução, sem encontrar solução, a pessoa realmente acaba ficando, de alguma forma, com o sistema nervoso alterado. Porque sem dormir já desestabiliza. Aí vai tomar remédio, aí só complica. Daí é só complicar, né? E às vezes é apresentada a pessoa a solução. Alguém sugere, se a tua igreja, se a tua instituição não resolveu, tem alguém que resolve, tem alguém que eu reconheço nela alguma autoridade moral, alguém sério, que conversa com os espíritos, vai procurar, né, para que essa pessoa possa te ajudar na solução desse problema. Mas às vezes a pessoa está envolvida em tanto preconceito, sim, que ela admite uma série de outras soluções que não são solução. E foge dessa. E foge daquilo que poderia curar. Até para não dar a autenticidade que está ali, né? É interessante essas coisas, mas de qualquer maneira, lendo aqui, eu fiquei imaginando o incômodo que isso seja na vida de alguém. Ok, vamos lá, Paulo, o item 90 agora. Os espíritos superiores, do mesmo modo que entre nós, os homens retos e sérios, não se divertem a fazer chafariz. Temos por diversas vezes chamado aqueles espíritos para lhes perguntar por que motivo perturbam assim a tranquilidade dos outros. Na sua maioria, fazem-no apenas para se divertirem. São mais levianos do que maus, que se riem dos terrores que causam e das pesquisas inúteis que se empreendem para a descoberta da causa do tumulto. Porque se não se admite o mundo espiritual, sim, vai ficar difícil encontrar a causa. Agarram-se com frequência a um indivíduo, comprazendo-se em o atormentarem e perseguirem de casa em casa. Porque às vezes a pessoa muda a falar essa casa, sim, é assombrada. Pensa que é. Mas a causa não é a casa. Ele vai embora e leva a assombração junto. É verdade. Então tem que se ter cuidado com isso, né? Doutras vezes apegam-se a um lugar por mero capricho. Também não raro exercem por essa forma uma vingança, como teremos ocasião de ver. Então, muitas vezes, a pessoa também desencarnada se apega ao seu ambiente, ao seu lar. Às vezes a pessoa viveu ali tantos anos, considera aquela propriedade sua, não admite que ninguém invada o seu lar,
Claro que essa situação só se dá com a permissão dos espíritos protetores. Tem um aprendizado a ser retirado daí. Tanto o espírito protetor do espírito ali, no caso, que está gerando a perturbação, quanto da família ali perturbada, que está sob a ação dessa perturbação. Tem aqueles espíritos protetores, eles verificam ali a situação e vê o que aquela situação pode trazer de benefício para um e para outro. Não permitem só por permitir a perturbação. Pelo prazer da tortura, do sofrimento. Porque não seria justo, né? Permitir que alguém invisível aos olhos comuns criasse perturbação contínua a uma pessoa que, às vezes, na nossa avaliação imediata, não merece. Porque, às vezes, um espírito desse está nessa situação de perturbação porque alguém falou mal dele. A gente vê isso na obra, né? Nas próprias obras. O André Luiz tem isso. Às vezes, durante o dia, a pessoa, quando ela estava encarnada, era motivo de chacota de um, de outro, né? Falavam mal dela, e quando ela desencarnou, viu que pode entrar na casa do outro sem pedir permissão. Então, ela vai lá tomar satisfação do jeito dela. Então, os espíritos superiores permitem, como você falou, para dar lição a um e aprendizado para o outro. Isso. E nós vamos observar que qualquer que seja a porta de socorro, o convite é um só. A melhoria daquele que está ali envolvido. Porque a mudança de sintonia é esse o objetivo de todo fenômeno que acontece na Terra. É justamente o homem despertar para a sua essência e buscar um caminho de paz. Justamente. Os espíritos permitem para que os dois encarnados sejam acolhidos, socorridos. E os dois se elevem, consigam, digamos, compreender valores superiores que até aquele momento ali não conseguiam compreender ou não aceitar. Lê mais um pouco. Em alguns casos é isso? Em alguns casos. Em alguns casos, mais louvável é a intenção a que cedem, procuram chamar a atenção e pôr-se em comunicação com certas pessoas, quer para lhes darem um aviso proveitoso, quer com o fim de lhes pedirem qualquer coisa para si mesmos. Muitos temos visto que pedem preces, outros que solicitam o cumprimento em nome deles de votos que não puderam cumprir, outros ainda que desejam, no interesse do próprio repouso, reparar uma ação má que praticaram quando vivos. Em geral, é um erro ter-se medo. A presença desses espíritos pode ser importuna, porém não perigosa. Concebe-se, aliás, que toda a gente deseja ver-se livre deles, mas, geralmente, as que isso desejam fazem o contrário do que deveriam fazer para consegui-lo. Se se trata de espíritos que se divertem, quanto mais aos sérios se tomarem as coisas, tanto mais eles persistirão como crianças travessas, que tanto mais molestam as pessoas, quanto mais estas se impacientam e que metem medo aos poltrões. Se todos tomassem o alvitre sensato de rir das suas partidas, eles acabariam por se cansar e ficar quietos. Conhecemos alguém que, longe de se irritar, os excitava, desafiando-os a fazerem tal ou tal coisa, de modo que, ao cabo de poucos dias, não mais voltaram. Aqui cabe uma observação para que isso não seja feito em casa. Sim, como pois é. Às vezes, quando o pessoal apresenta determinadas coisas na televisão, eles falam, vocês não façam isso em casa. Então, Kardec dá uma sugestão aqui pela experiência dele, pelo campo de experiência dele. Mas a gente vê que a própria doutrina que Kardec codificou, que isso não é aconselhável. Principalmente provocar quem você não vê nem conhece, né? E não sabe qual a intenção da pessoa desencarnada. Os objetivos que estão ali. Naquela situação do apedrejamento daquela casa da rua... E aqui adiante, no capítulo 5 mesmo de Noia. Né?
Ele tem 94. Ele vai falar com o São Luís, e o São Luís fala, olha, não adianta você evocar, porque ele não vai poder explicar como tudo acontece. Mas, como é uma pesquisa, não é um estudo, ele vai e evoca. E o espírito, o que é que você quer? Quer tomar umas boas pedradas? E ele, pode jogar, porque ele queria acompanhar o fenômeno. Isso. Né? E o espírito, mas aqui não posso ter uma guarda aí que não deixa, não tinha espaço energético fluídico para aquilo, né? Mas e quando você estava lendo, eu lembro que hoje eu recebi uma mensagem no WhatsApp com uma gravura muito interessante. É uma mão de alguém que está saudável, estendendo para alguém que está bem sofrido, tanto que o outro braço está todo mutilado. E a frase é assim: toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em faixas de evolução. Quer dizer, já passei para você. Muito bom. A foto, eu acho que para destacar para um estudo muito interessante, muito não é? Boa, muito boa. Depois eu vou passar isso para Eduardo. Porque ótimo. vale um tema. Isso. Né? Muito que bom. o objetivo é amparar, é acolher os dois. Isso. Muito boa. Quem idealizou isso teve uma boa ideia. Foi inspirado. Verdade, uma inspiração superior. Retratou bem um momento. Muito bom. E é isso, Renato, mas podemos continuar o outro parágrafo. Ele fala, porém, como dissemos acima, alguns há que assim procedem por motivos menos frívolos. Daí vem que é sempre bom saber-se o que querem. Se pedem qualquer coisa, pode-se estar certo de que, satisfeitos seus desejos, não renovarão as visitas. O melhor meio de nos informarmos a tal respeito consiste em evocarmos o espírito por um bom médio escrevente. Pelas suas respostas, veremos imediatamente com quem estamos às voltas e obraremos de conformidade com o esclarecimento colhido. Se se trata de um espírito infeliz, manda a caridade que lhes dispensemos as atenções que mereça. Se é um engraçado de mau gosto, podemos proceder desembaraçadamente com ele. Se um malvado, devemos rogar a Deus que o torne melhor. Qualquer que seja o caso, a prece nunca deixa de dar bom resultado. As fórmulas graves de exorcismo, essas os fazem rir, nenhuma importância lhes ligam, sendo possível entrar em comunicação com eles, deve-se sempre desconfiar dos qualificativos burlescos ou apavorantes que dão a si mesmos para se divertirem com a credulidade dos que lhes acolhem como verdadeiros tais qualificativos. Nos capítulos referentes aos lugares assombrados e às obsessões, consideraremos com mais pormenores este assunto e as causas da ineficácia das preces em muitos casos. Interessante. É interessante, eu estava lendo aqui, lembrei de um filme, não lembro o nome, de uma menina, ela era médica e sofreu um acidente, estava em coma. E ela, fora do corpo, volta para o apartamento dela. Não sei se você já viu esse filme, não lembro. E se fosse verdade? É esse? Não sei. E se fosse verdade? Que ela era uma médica. Era uma médica e a irmã dela quer cometer eutanásia nela no final. É bem próprio isso aqui, né? Porque ela estava em coma há algum tempo e ela volta para o apartamento dela. E não aceita o que está acontecendo lá. O apartamento estava alugado por um homem, ela deu de cara com o homem lá dentro. Então, às vezes, no caso dela específico, eu lembrei por causa disso. O espírito só precisa de um esclarecimento sobre a situação dele. Sim. Mas enquanto nem ele, a menina no caso, entendia a situação... Ela não estava morta, também não entendia que estava no momento de desdobramento, né? Por conta da doença. E ele conversava com ela, ele inicialmente não entendia que ela estava naquela condição espiritual. Então, ele chama os exorcistas, né? Eu lembrei por causa disso. Ele chama algumas pessoas que fazem exorcismo e ela só fica olhando. Quer dizer, o exorcismo, nesse caso, não serviu para nada, porque não era aquelas fórmulas, aquelas ações que iam tirar lá de lá.
A mesma coisa Kardec, por isso Kardec fala aqui, que às vezes é até pior, porque esse exorcismo às vezes tende, muitas vezes, a ofender o espírito e ele pode se melindrar com a situação e agravar mais o problema. Mas esse filme é interessante para os ouvintes que não assistiram. Se fosse verdade. Se fosse verdade, né? É muito bom, achei interessante mesmo. E em termos doutrinários eu não vi nada assim de muito escandaloso. Não, muito ao bom. contrário, interessante mesmo. Quem quiser assistir depois, acho que deve ter na Netflix. Netflix, né? Tem. Eu assisti 2 vezes e não me importaria de assistir a terceira. Muito bom mesmo. Bom. E fica como vale a recomendação desse... Vale a pena o ouvinte assistir esse filme. E ilustra aqui o estudo, né? Muito o efeito, né? Como é que acontece. Ele fala aqui que... O apartamento era dela, a casa dela. O que aquele homem está fazendo lá? E começa a colocar coisas no lugar que ela não tinha o hábito de colocar, incomoda a beça. Ele tirou tudo dela, meu retrato estava aqui, não sei o que. Ele coloca, acho que um copo na mesa de centro e ali ela não gosta. Que manchava a madeira, né? Quer dizer, ela não era uma pessoa má, mas se ela fosse alguém mal... Aí já viu, né? A energia ele ia ficar mal também. Porque tinha sintonia com ele, ela possivelmente ia quebrar tudo ali, porque ele colocou o copo onde não deveria, tirou o retrato dela. É verdade. Então ele teria grandes problemas até sair do apartamento. E ela não iria atrás dele porque o apartamento era dela, ela morava ali. Ela estava ligada ali. Mas qualquer um que chegasse ali ia ter problemas, se ela fosse uma pessoa má. Então, é interessante essas questões, né? Vale a pena. E tem outros filmes, né? Mas esse que você lembrou, ele especificamente mostra tudo isso. O Ghost mostra outros aspectos, não é? Dessa interferência e a presença espiritual. Mas esse, se fosse verdade, vale a pena. Verdade, vale a pena, realmente é muito bom. E mostra, de alguma forma, essa convivência nossa com o mundo espiritual, né? Interagimos sem perceber. E mesmo com aqueles que julgamos quase mortos, que estão no estado de coma, porque ela estava num estado de absoluta inconsciência, julgada praticamente morta. Estava acompanhando tudo que a irmã pretendia fazer, chegou no momento de aflição até. Porque ela não acreditava na vida após a morte e disse para a irmã que se estivesse na condição que estava, que se desligasse os aparelhos. É verdade. Porque não tinha sentido prolongar a vida, que não teria possibilidade de ser retomada. Então, quando a irmã vai fazer eutanásia, ela, na condição de espírito fora do corpo, mas ainda ligada ao corpo, ela se desespera, que ela vê que vai perder a existência. É verdade. É muito interessante, vale várias considerações. Prontinho, chegamos ao final, porque o outro item vamos deixar para o próximo, senão não vai dar tempo mesmo fazer nenhuma reflexão, não é? Encerramos por aqui, agradecendo a Jesus, agradecendo a Ele pela bênção dos socorristas ali. O pardal já está pronto. Olha, ninguém nunca viu pardal com mochila fazendo voo rasante. Aqui na rádio tem um pardal que usa mochila. Jesus falou para que os pássaros não guardam tudo, mas tem um pardal que guarda coisinha e voa para casa. Pablo também está rindo. Agradecemos por tudo, não é? E que tenhamos uma semana de paz. Paulo? Deus nos abençoe e guarde os nossos lares em paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos. É bom estar com vocês novamente e estudando, né? Aprendendo com a Revista Espírita de 1858 a 1868.
Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. É ajudado pelo nosso Pablo, querido Pablo. Gente, eu peço a vocês que participem do Clube da Fraternidade. É muito importante nós já temos faltam só 800, né? Isso, 800 pessoas para que nós atinjamos um número que ajude a Rádio Rio de Janeiro. Por isso nós pedimos a vocês que tragam um amigo, um irmão, um vizinho, um primo, prima para o Clube da Fraternidade. É só ligar para 21 3386 1422. 3386 1422. Tá bom? Participem. E Astênio, vamos lá de novo. Eu estou ansioso para saber o que ele mais falou. Você é curioso, né? Ele não disse o nome dele, né? Não, continua não dizendo e não vai dizer. Bom, então nós estamos terminando a revista de junho de 1858. Nós conversamos no nosso último programa a respeito do suicida da Samaritana. E esse caso do suicídio da Samaritana, Kardec informa que ele está também no livro dos médiuns, né? No livro Céu e Inferno. No livro Céu e Inferno. Então, nós vamos concluir hoje o suicídio da Samaritana e vamos dar início a um outro tema. Sobre o suicídio da Samaritana, a última coisa que nós vimos foi Kardec perguntando a São Luís, depois que ele já tinha feito uma série de perguntas ao próprio suicida, uma semana após a desencarnação dele, né? Então Kardec pergunta a São Luís se aquele estado em que se apresentava o suicida, se era consequência natural, se sempre ocorria com todos os suicidas, né? Sim. E aí São Luís diz assim, sim, o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo dessa vida, até o termo da vida em que ele acaba de sair, né? Então, teoricamente, seria, se está previsto ele viver 70 anos e aos 40 ele desencarna, ele ficaria ainda vinculado ao corpo e sentindo, né, todas as ocorrências com o corpo ainda durante 30 anos. Só que essa é uma regra que, como toda regra, comporta exceções. Exatamente. Né? Então, quem quiser ver algumas exceções, basta ir no próprio livro O Céu e o Inferno, né, na segunda parte do livro Céu e Inferno, né, observar, né, com atenção a comunicação dos suicidas, que vai verificar que tem que varia de algum modo, dependendo, obviamente, do histórico de cada um, do motivo que levou ao suicídio, né? Então, tudo isso, as leis da vida são extremamente justas e levam tudo isso em consideração. Bom, dar-se-á o mesmo, Kardec continua perguntando a São Luís, tá? Dar-se-á o mesmo nas mortes acidentais, embora involuntárias, mas que abreviam a existência? Então, um acidente de veículo, por exemplo, em que de um instante para outro o espírito é lançado para fora da vida física, né? Ele continua nessa confusão também, que acontece com suicidas, entendeu? Então, dar-se-á o mesmo nas mortes acidentais, embora involuntárias, mas que abreviam a existência? Aí São Luís responde, não. Que entendeis por suicídio? O espírito só responde pelos seus atos. É isso, né? Aí. Então, mesmo que se o indivíduo morre naturalmente num acidente... No acidente, ele não teve jamais... Jamais pensou. Às vezes ele estava extremamente desejoso de continuar na vida e a vida foi interrompida. Exatamente. Então, ele não vai responder com sofrimento por um sofrimento que ele não causou, né? Exatamente. Pelo menos não causou intencionalmente. Exatamente. Naquele momento do acidente, né? Bom, aí Kardec coloca uma observação, dizendo assim, havíamos preparado uma série de perguntas, então isso é importante também. Kardec não ia para a reunião para improvisar, ele ia preparado, já elaborava. Já tinha as perguntas prontas. Então, já que pretendia evocar aquele suicida, ele já escrevia antes quais as perguntas que ele queria fazer ao suicida, né? Então, havíamos preparado uma série de perguntas que nos propunhamos a dirigir ao espírito desse homem sobre sua nova existência, sobre a existência dele como espírito, né? Diante das respostas, se tornaram sem objetivo. Para nós, era evidente que ele não tinha nenhuma consciência de sua situação. Seu sofrimento foi a única coisa que nos pôde descrever. Então, como Kardec via que ele era incapaz de responder objetivamente
a qualquer pergunta, todas as perguntas que ele havia elaborado perderam o sentido, né? Exatamente. Não tinha como ele continuar insistindo em perguntar, já que ele estava concentrado na dor dele, ele só falava da dor dele. Ok? Era o coitadinho. Bom, aí Kardec prossegue na observação dizendo o seguinte: essa dúvida da morte é muito comum nas pessoas recentemente desencarnadas e principalmente naquelas que durante a vida não elevam a alma acima da matéria. Então, não apenas acontece isso com o suicida, mas em outras situações da criatura, que não se prepara para a vida após a morte, né? É um fenômeno que parece singular à primeira vista, mas que se explica naturalmente. Se a um indivíduo, pela primeira vez sonambulizado, perguntarmos se dorme, e aqui Kardec está tratando do magnetismo, né? Então seria a criatura que foi levada a um sono magnético, né? Provocado. Então, se a um indivíduo, pela primeira vez sonambulizado, perguntarmos se dorme, ele responderá quase sempre que não. E essa resposta é lógica. O interlocutor é que faz mal a pergunta, servindo-se de um termo impróprio. Então, o sonâmbulo ele foi colocado num sono provocado, foi colocado para dormir. Aí você vai e pergunta a ele se ele dorme. Ora, se ele está respondendo para ele não está dormindo. Senão, entretanto, ele está dormindo. Ouve. Ele entende a pergunta. Exatamente. E tal, né? Então fica uma pergunta meio imprópria. Eu perguntar para quem está dormindo se ele está dormindo. Eu não estou dormindo, estou respondendo a você porque eu não estou dormindo. Bom, na linguagem comum, a ideia do sono prende-se à suspensão de todas as faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo pensa, vê, sente e tem consciência de sua liberdade. Logo, não se crê adormecido e, de fato, não dorme, na acepção vulgar da palavra, uma vez que se ele estivesse efetivamente dormindo, ele não estaria ouvindo, respondendo. Exatamente. E tal, né? Então, se você pergunta ao morto, que não sabe se está morto. Se você pergunta se ele está morto, como é que eu posso estar morto se eu estou respondendo? Se eu estou entendendo você. Bom, eis a razão por que responde não, até que se familiarize com essa maneira de apreender o fato. O mesmo acontece com o homem que acaba de morrer. Para ele, a morte era o aniquilamento do ser. E tal como o sonâmbulo, ele vê, sente, fala, e assim não se considera morto, afirmando isto até que adquira a intuição do seu novo estado, até que ele consiga compreender que, de fato, ele está morto, mas que estar morto não significa estar impedido de se comunicar. Exatamente. De se comunicar, de pensar. Né? Exatamente. Uhum. E aí, meu amigo, nós terminamos a parte do... Samaritano, né? A parte do suicida, da samaritana. Né? E eu vou pular aqui o texto seguinte, são Confissões de Luís XI, terceiro artigo, nós já vimos 2 artigos anteriores, porque tal quais, né, os artigos anteriores, é uma espécie de novela da vida de Luís XI, que envolve um monte de personagens que fica difícil de entender o que está acontecendo até você lendo. Imagina você ouvindo só pelo rádio. Né? Uma confusão danada. Então, como o proveito, né, dessas confissões do Luís XI seria muito pequeno, nós vamos pular para o caso do Henri Martin. Uhum. Ok? Então, ainda na revista de junho de 1858, o caso do Henri Martin, comunicações extracorpóreas. Agora, só chamando logo a atenção, né, que o caso aqui não são comunicações extracorpóreas do Henri Martin. O Henri Martin, ele é um autor conhecido, né,
famoso da época, e que coloca num dos seus livros, inclusive livro de história, de filosofia, coloca o entendimento dele, ele se pronuncia a respeito das comunicações extracorpóreas, né? Então, só para ficar claro, não são comunicações extracorpóreas do Henri Martin, ele está vivinho nesse momento, ok? Ou naquele momento, né? Uhum. Bom, aí Kardec fala o seguinte: vemos certos escritores eméritos dar de ombros a simples referência de uma história escrita pelos espíritos. Como, dizem eles, como podem os seres do outro mundo vir controlar o nosso saber, a nós outros sábios da Terra? Então, Kardec disse, bom, são escritores eméritos, mas que não têm o mínimo entendimento dessas comunicações extracorpóreas. E esse era o caso do Henri Martin, tá bom? Então, prossegue Kardec dizendo, ora, pois, isso é possível? Obviamente, Kardec está aqui se colocando no lugar desses escritores, tá certo? Então, esses escritores diriam, ora, pois, isso é possível? Senhores, não vos forçamos, aí agora já Kardec respondendo se é possível ou não. Senhores, não vos forçamos a acreditar, nem sequer nos esforçaremos, por pouco que seja, para vos demover dessa ilusão tão cara. Essa ilusão de que não é possível as comunicações extracorpóreas. Desde Chico, né? Até mesmo no interesse de vossa glória futura, nós vos exortamos a inscrever vossos nomes em caracteres indestrutíveis ao pé desta modesta sentença. Qual a sentença? Todos os partidários do Espiritismo, então esta era uma sentença, e já que eles não acreditavam, Kardec fala assim, então assine essa sentença também, né? Todos os partidários do Espiritismo são insensatos, porque somente a nós cabe julgar até onde vai o poder de Deus. Então, essa seria uma sentença que ele estava convocando o Henri Martin a assinar também, tendo em vista o conteúdo do texto que ele publicou no livro dele, né? Então, assim, todos os partidários do Espiritismo são insensatos, porque somente a nós, né, os escritores, né, cabe julgar até onde vai o poder de Deus. É isso a fim de que a posteridade não vos possa esquecer. Ela, que é a posteridade, ela mesma verá se deve conceder-vos um lugar ao lado dos que, até há pouco tempo, repeliram os homens a quem a ciência e o reconhecimento público hoje erigem estátuas. Então, Kardec está dizendo, bom, existe na história, né, homens de ciência que hoje têm reconhecimento público, estátuas, etc., mas que foram repelidos em suas épocas. Quantos foram levados para as fogueiras, né? Não é? Bom, e aí Kardec prossegue dizendo o seguinte, no entanto, eis um escritor, e aqui ele se refere ao Henri Martin, né? E, no entanto, eis um escritor cuja capacidade não é desconhecida por ninguém e que ousa, a despeito do risco de fazer-se passar também por um cérebro vazio, hastear a bandeira das ideias novas sobre as relações do mundo físico com o mundo incorpóreo. Então, ele ousa colocar no livro dele uma matéria a respeito, sem conhecer absolutamente nada, né? Aí Kardec esclarece que é o seguinte, na Histoire de France, né, o livro dele, né, de Henri Martin, volume 6, página 143. Então, Kardec lia tudo. Nossa, né? Volume, imagina que era mais de um volume. Volume 6 aqui. Né? Então, na Histoire de France, de Henri Martin, volume 6, página 143, lemos o seguinte a propósito de Joana d'Arc. Então, lá no livro do volume 6, desse livro, dessa coleção, não é nem livro, né? Dessa coleção do Henri Martin, o Henri Martin escreve a respeito de Joana d'Arc, mas, obviamente, com destaque para as comunicações extracorpóreas com as quais a Joana d'Arc esteve envolvida. Sim. Entendeu? Aí, o que nós vamos ver daqui para frente é apenas a transcrição do texto do Henri Martin a respeito da Joana d'Arc. Não tem mais comentário do Kardec e nem no final ele vai fazer comentário, né? Então o comentário que ele tinha que fazer ele já fez no início, né? na apresentação. Bom, então vamos lá com o nosso Henri Martin. Diz ele o seguinte,
ou disse ele o seguinte, né? Existe na humanidade uma ordem extraordinária de fatos morais e físicos que parecem derrogar as leis ordinárias da natureza. São os estados de êxtase e de sonambulismo, quer espontâneo, quer artificial, com todos os seus impressionantes fenômenos de deslocamento dos sentidos, de insensibilidade total ou parcial do corpo, de exaltação da alma, enfim, de percepções alheias a todas as condições da vida habitual. Até aqui ele está descrevendo com exatidão, né? Perfeito. Essa classe de fatos foi julgada sob pontos de vista inteiramente opostos. Então, os fatos são esses, né? Essa classe de fatos foi julgada sob pontos de vista inteiramente opostos. Os fisiologistas, vendo perturbadas ou deslocadas as relações costumeiras dos órgãos físicos, qualificam de doença o estado estático ou sonambúlico, admitindo a realidade daqueles fenômenos que podem ser incluídos na patologia e negando todo o resto, isto é, tudo aquilo que pareça estranho às leis constatadas da física. Então, até aqui também, perfeito, né? Ele está dizendo apenas como os fisiologistas interpretaram os fenômenos, e eles consideraram que eram fenômenos patológicos, né? Que os portadores de mediunidade eram portadores de doenças, tá certo? Coitados dos médiuns, né? Eram doentes, né? Tinham que ser tratados. Bom, a seus olhos, a doença se converte mesmo em loucura. Então, aos olhos dos patologistas. Ele dá outro nome, fisiologistas, né? Então, ele fala assim, a seus olhos, a doença se converte mesmo em loucura, quando, ao deslocamento da ação dos órgãos, junta-se a alucinação dos sentidos, tal como a visão de objetos que só existem para o visionário. Então, eles consideram, os fisiologistas, que aqueles objetos que estão sendo descritos pelo visionário, eles só existem na visão do visionário, não existem de fato, né? Exato. Eles estão vendo algo que não existe, tá certo? Uhum. Então, um eminente fisiologista defendeu com toda clareza a tese de que Sócrates, o filósofo, né, era louco, porque esse filósofo imaginava conversar com o seu demônio. Um daimon. Isso, é. Então, para esse fisiologista, Sócrates era um pancada das ideias, né? Bom, respondem os místicos, então, se de um lado tem os fisiologistas, considerando que esse fenômeno é patológico, agora, por outro lado, estão os místicos, né? Sim. Então, respondem os místicos, não somente atestando por reais os fenômenos extraordinários das percepções magnéticas, questão sobre a qual encontram, e notem que aqui ele está se recusando, até falando das percepções espiríticas, né? Ou espiritistas, ele está falando das percepções magnéticas, questão sobre a qual encontram numerosos auxiliares e incontáveis testemunhas fora do misticismo, mas sustentando também que as visões dos estáticos têm objetos reais, vistos, é certo, não através dos olhos do corpo, mas do espírito. Para eles, o êxtase é a ponte lançada do mundo visível ao mundo invisível. O meio de comunicação, isso para os místicos, né? Para estes, o êxtase é a ponte lançada do mundo visível ao mundo invisível. O meio de comunicação do homem com os seres superiores, a lembrança e a promessa da existência de um mundo melhor, de onde fomos destituídos e que devemos reconquistar. Então, até aqui, aparentemente, nada demais. Ele está descrevendo a posição dos materialistas, né, e está descrevendo a posição dos espiritualistas, que aqui ele chama de místicos. Uhum. Okay? E aí ele inclui Kardec aqui, obviamente, como místico. Místico. Né? Nesse debate, que partido devem tomar a história e a filosofia? Então, pelo que a gente vê, os livros dele eram de história e de filosofia, né? Então, nesse debate, que partido deve tomar a história e a filosofia? A gente vê, então, que a partir de agora ele vai passar a dar a opinião dele, sim, certo? Ele fala assim, não poderia a história determinar com precisão
nem os limites, nem a extensão dos fenômenos e das faculdades estáticas e sonambúlicas. Isso não é o papel da história, fazer esse tipo de análise, né? Constata, porém, que ocorrem por toda parte. Então a história é como se ela fosse ela estivesse filmando o que está acontecendo e descrevendo o que está acontecendo. Não é o papel dela interpretar, né? Então vamos lá. Constata, porém, que ocorre por toda parte, que sempre os homens neles acreditaram, que têm exercido uma ação considerável sobre os destinos do gênero humano, que se tem manifestado não somente entre os contemplativos, mas igualmente entre os gênios mais poderosos e mais ativos. Então, tudo isso aqui, ele está olhando sob a ótica da história. A história está vendo que tudo isso acontece. Enfim, entre a maior parte dos grandes iniciados, que por mais desarrazoados se mostrem diversos estáticos, nada há de comum entre as divagações da loucura e as visões de alguns, que tais visões podem estabelecer ligações com certas leis, que os estáticos de todos os países e de todos os séculos têm o que se poderia chamar uma linguagem de símbolos, da qual a poesia é apenas um derivado, linguagem que exprime mais ou menos constantemente as mesmas ideias e os mesmos sentimentos pelas mesmas imagens. Então ele está dizendo assim, o papel da história, em princípio, seria reconhecer que esses fatos estão ocorrendo, né, que eles têm sido defendidos por gênios, né, por iniciados, né, etc, etc. E o nosso tempo, mais uma vez, está no final. Já está acabando. Nós temos só mais alguns segundos. Né? Deixa eu só ver o parágrafo seguinte, só para introduzir, a gente para e volta na próxima. Sim, vamos continuar. Né? Porque continua aqui o nosso Henri Martin dizendo o seguinte: talvez seja mais temerário ainda tentar-se concluir em nome da filosofia. Então, até então ele falou em nome da história, agora em nome da filosofia. Talvez seja mais temerário ainda tentar-se concluir em nome da filosofia. Entretanto, após haver reconhecido a importância moral desses fenômenos, por mais obscura nos seja sua lei e sua finalidade, depois de neles distinguir 2 graus, um inferior, que não passa de uma extensão estranha ou de um deslocamento inexplicável da ação dos órgãos, né, porque aí ele volta lá aos fisiologistas, mas a gente vai ter que continuar no nosso próximo encontro. Então, meu amigo Astênio, vamos terminar essa agora, mas vamos dar prosseguimento na próxima, ok? Eu me despeço, eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. Seguido do Pablo também. E, gente, olha só, vamos participar do Clube da Fraternidade. 3386-1422. 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.